Olá, boa tarde a todos os amigos da TV 247, dia 2 de outubro de 2020, 3 horas da tarde, começando aqui agora mais um Léo ao Quadrado semanal, tradição de todas as sextas-feiras, às 3 horas, fazendo um balanço da semana. Boa tarde, Léo, tudo bem com você? Boa tarde, Léo. Eu já estava esperando que só na hora que eu começasse a falar, o vídeo começasse a rodar aqui para fazer confusão. Parece que é uma brincadeirinha do YouTube, né? Vamos esperar o cara entrar no ar, aí a gente vai e começa a rodar para poder complicar a cabeça dele, ele se perder. Deixa eu começar pedindo os compartilhamentos. Nesse momento, compartilhamento é muito importante, o algoritmo briga contra a gente, né? Principalmente agora que eles precisam nos calar, nos esconder. E apesar de que tá tudo bem pessoalmente, quando a gente pensa socialmente, eu estou de luto, Léo, porque nós não estamos conseguindo levar para a sociedade o cenário político atual e por causa disso a gente vai perdendo, perdendo e perdendo. Mas não vou, né, ser cataclismático e ficar triste, não. Vou tentar separar, sabe? A parte de mim que chora por dentro, chora socialmente, e a parte boa, né? Porque preciso, no final das contas, eu preciso agradecer que tenho uma filha maravilhosa, ainda estamos vivos, né? No lugar de jogar uma bomba nuclear aqui dentro, os Estados Unidos preferiram simplesmente tomar nossas riquezas. Não, tá ruim, mas tá bom. Mas tá bom, estamos na TV 247, né, Léo? Também fora isso. Ainda estamos no ar, apesar de que o algoritmo deixa pra gente só aquele arzinho assim, não dá nem para estocar, mas ainda estamos no ar. Pois é, mas de qualquer maneira a gente vai fazer o nosso melhor aqui, Léo. Eu vou agradecer aqui, ó, a Suzete Leite chegou como assinante e o Cláudio Ortolan, que também chegou como membro, dois novos membros aqui na TV 247. Léo, gostei muito do seu cenário, essa nova mudança. Esse cenário é muito melhor do que aquela sala chique que você tinha. Explica pra gente aí qual que é o objetivo desse visual. Eu fiz uma reforma aqui, né, Léo? Peguei no pesado, fui lá no Google, pesquisei um outro cenário e coloquei no lugar, mas ele dá uma ideia assim mais underground, mais porão, aquela ideia de escritório no porão. Pior que cada vez mais eles vão nos empurrando para o porão, né? Parece que nós somos o que temos que ficar no submundo da informação, mas não teve muita criteriosidade, não. Eu achei bonito, falei, vou colocar esse aí. Porque eu ficou bem bonito, Léo, ficou bem bonito. Vou dar um alô já para o Lázaro Santiago, está aqui frequentemente com a gente, dizendo: olá, 247, a TV que faz bem, informação real, fundamentada em fatos concretos. Léo, a gente sempre faz um balanço da semana na sexta-feira, mas eu vou começar por uma notícia de hoje, que é o Donald Trump com coronavírus, com Covid. 74 anos, acima do peso, então ele tem as chamadas comorbidades, ele era um negacionista, ele chegou a dizer que era uma gripezinha, depois falou que a cloroquina curava, não sei qual que é o estado de saúde real do Trump, mas aparentemente está tendo uma lição também. O Joe Biden testou negativo, não apenas o Trump está infectado, como também a Melania. E aí, enfim, na verdade, 3 líderes negacionistas, Trump, Bolsonaro e o Boris Johnson na Inglaterra, já passaram pela experiência do Covid, se é que a do Bolsonaro foi verdadeira. Trump infectado, Léo. Olha, Léo, quando eu vejo notícias relacionadas a políticos polêmicos, eu sempre fico com o pé atrás. Há sempre aquela ideia, né, aquela pulga atrás da orelha, aquela coisa do tipo, será que ele está realmente infectado? Porque são várias as teorias. Tem quem acredite que essa doença foi criada e que já existe uma vacina antes mesmo da doença ser espalhada. E os criadores tiveram acesso a essa vacina. Ainda que ele teste positivo, ele vai ter uma versão muito mais branda da doença por ter sido vacinado. E tem o outro detalhe também. Existe uma diferença muito grande entre uma pessoa como o Trump, que tem acesso a todo o recurso médico que é possível, e uma pessoa como, por exemplo, a minha sogra, para não dar um exemplo distante, que morreu num hospital lotado com pessoas com pouco acesso à fisioterapia respiratória, ventiladores e assim por diante. Bom, pode estar sim infectado, mas pode ser também mais um teatrinho para ganhar popularidade, para, de repente, fazer um certo vitimismo, ou talvez para dizer que estava, como a Carla Zambelli, estava infectada, mas se curou com 3 dias.
por ter tomado a cloroquina antecipadamente, né? Vai saber qual que é a ideia de um político quando ele testa positivo para a Covid-19, porque quando as pessoas falam, mas será que o médico falaria mentira? Gente, quando tem dinheiro, muitas coisas acontecem. Olha, dinheiro, poder, geopolítica, né, Léo? Por causa de dinheiro, já até falaram que o Brasil ia virar comunista. Por causa de dinheiro, falaram que a Petrobras era uma coisa que só dava prejuízo. Por causa de dinheiro, já falaram, assim, coisas absurdas, como é melhor dar para os Estados Unidos do que fazer negócios com Cuba. Então, dinheiro corrompe, dinheiro muda a opinião. A gente vê pessoas, inclusive acadêmicos, falando besteiras por causa de dinheiro. Pessoas que têm formações falando besteiras por causa de dinheiro. A gente não tem aí um Amorim, um Constantino. São pessoas que você imagina, como assim? O camarada desse passa por toda uma formação universitária para depois, o próprio Caio Coppola, para depois trocar tudo aquilo que ele aprendeu por estupidez, simplesmente porque está rolando dinheiro. Então, quando rola dinheiro, geopolítica, quando tem tudo isso envolvido, a verdade torna-se só um detalhe. O Zé Wilson está dizendo, muito bom ver eu e você trabalhando juntos, agradecemos muito aqui a você, a Maria Amélia dizendo que nós somos referências, agradeço também. Mas tem um comentário muito legal aqui, Léo, de alguém dizendo, olha, pode ser fuga do debate, né? Fuga do debate, assim como o Bolsonaro usou a facada ou fakeada para não participar de nenhum debate. Será que o Bolsonaro, o Trump, não está querendo não participar dos próximos debates presidenciais, agora que a gente está chegando a um mês antes das eleições? Pode ser que sim, Léo. Pode ser que sim, mas eu não acredito que seja isso, porque é possível criar condições para que o debate aconteça com as pessoas de forma isolada. E é importante dizer que um debate, ele só é negativo para o candidato quando o outro candidato não é conhecido. Como, por exemplo, estrategicamente, o Bolsonaro não fugiu dos debates. O Bolsonaro fez a utilização de muita inteligência estratégica no momento que ele não participou dos debates com o Haddad. Porque se fosse uma pessoa mais conhecida, se fosse o Lula, o Bolsonaro estaria no debate para falar a bobagem que fosse, porque ele estaria eleito, porque as pessoas não estavam dispostas a receber verdades, a receber coisas sensatas. O povo que votou no Bolsonaro votou no Bolsonaro pelas bobagens que ele fala. A estratégia de fugir dos debates do Bolsonaro não era medo de perder os debates para o Haddad. Nos dias de hoje, não existe vencedor de um debate. Um debate político, quando não há instrução na população, é a mesma coisa de um jogo de futebol sem trave, né? Toda hora que um chutar para o lado de lá, o time vai falar que foi gol e o outro time vai falar que não foi. Não tem vencedor num debate quando a população está vivendo ideologia e fanatismo no lugar de consciência política. Qual foi a mega estratégia do Bolsonaro? O Haddad não era conhecido pela sociedade brasileira. Tanto que a Rede Globo não quis apresentar o debate político sem o Bolsonaro. Ela poderia ter feito uma entrevista com o Haddad, já que o Bolsonaro não ia participar do debate, fizesse uma entrevista com o Haddad. A intenção do Bolsonaro foi não deixar que a população conhecesse o candidato adversário. É bem diferente de ter medo do debate. Basta imaginar o seguinte, vamos pensar que hoje a gente tenha um debate entre Silas Malafaia ou qualquer outro flor de lis e uma pessoa extremamente sensata. Vamos pensar em um debate a respeito da Covid-19 entre Silas Malafaia e um pós-doutor em epidemiologia, sejam lá em todas as ciências que estudam o tema. Se o público que for assistir o debate for o público que se dá ao desprazer de frequentar a igreja do Silas Malafaia, por mais idiotas que sejam os argumentos do Silas Malafaia, ele vai sair vitorioso do debate na cabeça daquele público. Então, um debate, quando ele sai da consciência técnica e passa por uma ideologia, por um fanatismo, ele é igual um jogo de futebol sem trave. Não tem vencedores, não tem vencidos. Cada torcida sai falando que o seu time venceu e pronto. Então eu não acho que exista uma tentativa de fuga dos debates. Eu acho que é talvez uma tentativa de demonstrar que a Covid-19 não mata tanto assim, afinal de contas, ele está dentro do grupo de risco e não vai morrer, é um exemplo.
pode ser também uma tentativa de mobilizar as pessoas pela dor que ele está sofrendo nesse momento, todos estão sujeitos à Covid-19, pode ser a facada do Trump, a Covid-19, mas eu não acredito que seja uma tentativa de fuga dos debates. Vamos lembrar, o Trump, ele assusta as pessoas que possuem consciência política. O Bolsonaro assusta as pessoas que possuem consciência política, mas a estratégia do Trump e do Bolsonaro, e é uma estratégia que está sendo espalhada pelo resto do mundo, é diminuir o número de pessoas que tenham consciência política, ou seja, eles estão cada vez assustando um número menor de pessoas. Esse é o detalhe. Shirley Barrios dizendo, Trump com Covid, cala a boca, seria a facada dele, né? O Emílio dizendo, parabéns pela sua lucidez, Estopa. Léo ao Quadrado, bom dia, acompanho sem perder, agradeço muito e agradeço também ao W Faria chegando aqui como assinante. Léo, você citou um nome chamado Silas Malafaia e eu vou te perguntar com toda sinceridade, quem que você acha que é pior, Bolsonaro ou Malafaia? Porque tem uma notícia que envolve os dois. Olha, todos os personagens políticos que estão assustando a gente nesse momento, eles são produto de uma conjuntura que foi criada. Essa conjuntura tem protagonistas e subprodutos. O Salve falou uma coisa muito interessante. É muito difícil a gente imaginar que uma cria possa ser mais perversa do que o seu criador. E o Bolsonaro, ele é fruto dessa conjuntura da qual o Silas Malafaia fez parte. Não é possível conceber a ideia de que o Bolsonaro seja pior que o Moro, que o Bolsonaro seja pior do que esses ministros do STF, não todos, mas em especial esses que estão aí de alguma forma amarrados, que precisam sempre votar contra o povo brasileiro. Não é possível imaginar que o Bolsonaro seja pior do que o Congresso Nacional, e eu estou falando não de deputados específicos, mas da maioria do Congresso, ou seja, de todos os políticos, de todas as instituições políticas, e principalmente essas instituições políticas religiosas, que hoje no Brasil já podem ser consideradas como instituições políticas e como função do poder, porque representa uma quantidade muito grande de pessoas, ainda que seja um cardume personalizado em corpos humanos, elas são piores do que aquilo que elas criaram, porque o criador tem que ser pior que a cria. O Bolsonaro ainda é melhor que tudo isso. Obviamente, o Bolsonaro é muito melhor do que o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é muito mais danoso para a sociedade do que o Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente foi um oportunista político que se aproveitou dessa conjuntura criada por esses personagens perversos e se tornou uma coisa que o ego de muitas pessoas suplica por ser, que é o presidente da República. Mas o Bolsonaro está longe de ser o pior brasileiro, está longe de ser pior que o Silas Malafaia. Então, aproveitando, eu vou mostrar a notícia aqui, Léo, e a gente vai comentar a respeito disso. Bom, tá aqui, ó. Bolsonaro detona Malafaia. Ainda diz que tem Deus no coração. Por que essa notícia? O Malafaia criticou a indicação do Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Conká, né? Todo mundo chama ele de Cássio Conká porque ele é um Cássio que se escreve de uma maneira diferente. O Malafaia queria um ministro terrivelmente evangélico e passou a criticar muito o Bolsonaro em função disso. O Bolsonaro está sendo tão criticado que inspirou até esse comentário aqui da Fátima Xavier, olha. Estopa, vivi para ouvir um bolsominion falar que Bozo é de esquerda, depois dessa provável indicação para o STF. Na sua opinião, Léo, por que o Bolsonaro não indicou nessa primeira vez o tal do ministro terrivelmente evangélico e indicou um ministro aprovado pelo centrão da política? Alguém que, ao que tudo indica, vai ser um garantista no Supremo Tribunal Federal. Léo, o Bolsonaro ele já percebe que ele precisa se tornar alguma coisa de Lula para sobreviver na política. Ele não precisa, ele não pode, sob hipótese alguma, deixar que o brasileiro tenha acesso ao consumo. Isso é o grande problema que a gente está vivendo hoje. É por isso que o dólar sobe, o real perde valor e as pessoas voltam para a fome. Mas ele precisa fazer papel de que ele representa a sociedade brasileira. Há pessoas que me criticam muito por isso.
eu vejo o Bolsonaro como sendo um personagem político, e isso não é uma coisa que eu estou falando hoje, isso é uma coisa que eu falo desde o momento em que o Bolsonaro foi eleito. Eu falei, olha, durante todo esse tempo nós lutamos para que o Bolsonaro não fosse eleito. Agora ele foi eleito. Agora o mais inteligente é lutar para que o Bolsonaro aprenda a governar, porque ele é o governante. Entendeu? A realidade é essa. Né? Aquela coisa, olha, durante todo o tempo a pessoa, né, usou métodos contraceptivos porque ela se achava incapaz, né, incapaz de cuidar de uma criança porque ela é uma pessoa muito atarefada. Os métodos contraceptivos falharam e a criança nasceu. Agora é cuidar daquela criança. Você não tem como negar aquilo. O Bolsonaro está aí, ele é o presidente da República, e desde o início eu falo, o mais inteligente seria conduzir o Bolsonaro ao melhor dos governos, e não ficar só batendo no Bolsonaro para tomar o poder dele depois. E o Bolsonaro começa a perceber que há uma possibilidade dele conquistar a sociedade brasileira. Ele está jogando para todos os times. Então, o Bolsonaro percebeu o nascimento da esquerda flor de lis, essa esquerda materializada naqueles personagens que se dizem de esquerda, mas fazem a pauta econômica da direita, a esquerda tábata, vamos dizer assim. Então o Bolsonaro, a estratégia de sobrevivência do Bolsonaro pode ser exatamente isso. O Bolsonaro começar a abaixar um pouco as agressões, abaixar um pouco os conflitos entre brasileiros, começar a representar um pouco aquela parte da sociedade que se vê não representada pelo Bolsonaro, mas também odeia o Lula, e tentar se garantir nos corações e mentes dos brasileiros. O Bolsonaro ele tem uma equipe de estratégia de comunicação muito forte, e a estratégia de comunicação, gente, não é só um cara que dá a ideia do Bolsonaro mostrar a cloroquina para Ema. A estratégia, a tecnologia de comunicação, ela envolve muita coisa, como pesquisas, né? Coisas do tipo, o que fez escolherem o Tiririca como candidato em São Paulo? As pessoas acham que o Tiririca foi um candidato do nada. Não, isso foi uma estratégia de comunicação que, infelizmente, a esquerda não sabe fazer. Eles simplesmente perceberam que existia um ódio muito grande pela política, fizeram uma pesquisa para ver qual candidato esdrúxulo seria o mais bem votado, como sendo uma forma de protestar contra a política. Eles conseguiram não apenas eleger o Tiririca, os caras conseguiram levar muitos outros deputados por causa dos votos do Tiririca. Então, tudo que nós estamos, às vezes, recebendo como sendo idiotices, são coisas pesquisadas, calculadas, são coisas friamente calculadas, como diria nesse momento o Chapolin Colorado. E o que eu penso... Léo, lembrando que só fazendo uma parte, quem elegeu o Tiririca foi o Valdemar Costa Neto, uma das maiores raposas políticas do país. E, de fato, teve uma ciência, porque a partir do Tiririca botaram uns 20 deputados na onda. Mas o Cláudio está te perguntando, quem é pior, Malafaia ou seus adeptos? E vou ler um comentário da Janaína também, dizendo, claramente Bolsonaro pretende diminuir as tensões com o Supremo. Logo, os seus estarão sendo julgados lá. Diminuir as tensões rende mais do que garantir o voto do terrivelmente evangélico. Ele falou uma coisa tão interessante, Léo, ele inclusive chegou a falar assim, olha, porque disseram, não, ele é do Piauí e lá ele é amigo do Wellington Dias, que é o governador do Piauí. E ele falou, olha, quem nunca teve nenhuma relação com o PT nos últimos 14 anos? Né? Ele até deu uma atenuada, não digo que ele deixou de ser antipetista, pelo contrário, mas ele está realmente muito menos agressivo do que estava, né? Eu acho que é importante refletir sobre isso, e você responder também essa pergunta do Malafaia. O que é pior, o Malafaia ou os adeptos? Os adeptos são enganados, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião. A gente precisa dividir a população que frequenta essas igrejas em pelo menos 3 blocos. Um bloco é o bloco amplamente pilantra. Sobre isso eu vou contar para vocês uma história pessoal. Não estou contando história que me contaram, eu estou contando uma história que eu vivi. Na semana passada, eu estava no quarto, a Jennifer coloca o telefone no Viva Voz. Para quem me acompanha, já sabem que minha sogra morreu há poucos dias atrás. Tanto minha sogra falecida quanto meu sogro são pessoas evangélicas e são da Igreja Batista da Lagoinha, são membros da Igreja Batista da Lagoinha. E aí, a Jennifer coloca o telefone no Viva Voz. Era uma pessoa se identificando como sendo advogada e
pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Então essa pessoa começou a fazer as regras de partilha do imóvel que foi deixado pela minha sogra e tá com meu sogro, que a própria Jennifer já falou que não quer nem ver qualquer tipo de coisa relacionada àquele imóvel, porque é do pai dela enquanto o pai dela estiver vivo. Ou seja, ela não faz questão da propriedade daquele imóvel, ela não quer fazer esse procedimento. Mas aí a advogada e pastora da Lagoinha, nas palavras dela, começou a fazer um monte de afirmações completamente mentirosas em relação ao Código Civil, criando medo, criando temor. E no momento que a Jennifer perdeu a paciência e falou, olha, eu não quero falar sobre esse assunto, eu já tenho advogado, essa mulher que se identificou como pastora e advogada da Batista da Lagoinha começou a utilizar a igreja, ela gritou, eu sou pastora da Igreja Batista da Lagoinha, você está desrespeitando seu pai. E começou a desenvolver, a partir de uma coisa que não tinha nenhum conflito, ela começou a criar um litígio. Criar um litígio a Jennifer é filha única, a intenção dela é doar o imóvel para o pai, e essa mulher começou a criar uma briga entre o pai da Jennifer e a Jennifer, porque é do interesse dela que exista um conflito entre pai e filha por causa do imóvel deixado. E aí ela vai, obviamente, passar a mão em uma quantidade expressiva de dinheiro por causa desse litígio. Ou seja, essa mulher que se identificou como sendo pastora da Igreja Batista da Lagoinha e advogada estava tentando induzir uma família a uma briga para se aproveitar dessa briga num processo judicial. Eu entrei em contato com a Igreja Batista da Lagoinha e descobri que essa mulher, ela não é pastora da Igreja Batista da Lagoinha, mas ela está sob supervisão de uma pastora da Igreja Batista da Lagoinha responsável pelos idosos. Ou seja, o que eu entendi, e eu peço desculpa se eu estiver errado, nesse momento eu falo, isso é uma percepção pessoal. As igrejas, elas possuem ministérios de idosos que ficam ali urubuzando quem morre exatamente para se aproveitarem daqueles momentos para conseguirem tomar patrimônio. É uma coisa absurda. Então é preciso dividir, agora eu explico por que eu contei essa história. É preciso dividir os membros das igrejas entre esse tipo de pilantra que está dentro das igrejas para ficar, de uma forma ou de outra, tentando tirar vantagem, ou de idosos, ou de pessoas sensibilizadas, tentando de todas as formas tomar patrimônio dos outros. Um segundo grupo, que são criminosos, que usam as igrejas exatamente para esconder a personalidade criminosa, a partir do momento que aquele estelionatário, aquele estuprador, aquele ex-presidiário começa a ir à igreja, ele começa a tentar transparecer a ideia de que não, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou do bem. Ou então, usa isso até para chegar e se apresentar como sendo do bem e dar o tombo nos outros. Mas tem uma pequena parcela, Léo, que são pessoas que vão às igrejas na esperança de procurar Deus, ou porque estão com um familiar doente, ou porque acabaram de sair de um relacionamento. Então, se a gente divide esses três blocos de pessoas, essas pessoas que procuram uma igreja achando que ali vão se socorrer de um problema, de uma doença na família, vão se socorrer de um problema de uma doença pessoal, ou de um relacionamento que acabou, essas pessoas estão sendo enganadas. Essas pessoas, elas são melhores do que o Silas Malafaia. Agora, esses outros dois grupos, que são estelionatários, estupradores, ex-presidiários, que vão para a igreja para se esconderem dos seus passados nebulosos, ou então estão na igreja para aproveitar o ambiente da igreja e uma suposta autoridade gerada pela igreja para dar o tombo nos outros, são iguais ou piores que o Silas Malafaia. Ou seja, você também não passou pano para o fiel não é simplesmente enganado, ele pode estar lá também para dar o tombo, né? Flávia Mello dizendo, Léo, excelente matéria do Juca Simonar na privatização da Casal, que é a empresa de saneamento lá de Alagoas. O pobre fica sem água, sem esgoto eternamente agora, o que já era uma tristeza e melhorou nos governos do PT, se perpetua como desgraça. Bianca chegou como membro, eu agradeço muito aqui a Bianca, nossa assinante. O Luiz Benevides falou, Léo, meus sentimentos, força para todos vocês aí. Chegou também pedido para a gente falar sobre Petrobras, falaremos sobre Petrobras, mas antes da Petrobras, vamos esgotar essa questão do novo ministro do Supremo, Léo. O Moro não gostou. O Moro chegou, inclusive, a postar um tweet criticando o ministro, o Cássio Conká, que foi elogiado pela OAB,
foi elogiado por advogados, pelo Cacá e por vários nomes aí do direito, mas o Moro não gostou, criticou, sinalizou que ele não tem compromisso com a agenda anticorrupção, depois viu que pegou mal, né, criticar um ministro do Supremo e apagou o tweet. O Bolsonaro até tirou sarro do Moro. Ele falou assim, vocês queriam que eu indicasse o Moro? Porque evidentemente ninguém aprovaria o Moro no Congresso Nacional. Então eu queria que você falasse sobre essa reação do Sérgio Moro ao novo ministro do Supremo e também essa coisa do Bolsonaro está meio que dando um abraço de jiboia no Moro, né? Está sufocando. Eu queria que você falasse sobre os dois pontos. Então, são pontos que a gente precisa nesse momento analisar da seguinte maneira. O político, ele tem seus interesses pessoais, ele quer manter seus interesses pessoais. Sobre os interesses pessoais do Bolsonaro, nós não precisamos especular. Aquela gravação daquele dia da reunião mostrou. O Bolsonaro quer continuar no poder para não ir preso. Ele deixou bem claro que se a esquerda voltar ao poder, eles vão presos. Ou seja, ele tem consciência que cometeu crimes, ele tem consciência de que o que segura ele fora da cadeia é o poder. Então ele precisa estar no poder. O Bolsonaro, ele é criticado exatamente por causa desse viés radical, que é ao mesmo tempo o viés que faz com que, digamos que os apoiadores mais linha dura do Bolsonaro continuem, né, perpetuando essa loucura por causa do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele tem um potencial muito grande. Agora eu peço para vocês desculpas por falar a realidade. O Bolsonaro, ele tem um potencial muito grande de conquista de pessoas neste momento. É exatamente o contrário do que a gente pensa. Nós da bolha aqui do lado da esquerda, nós temos aquela ilusão de que todo esse fracasso econômico do Bolsonaro vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão perceber que está tudo errado. Mas olha só, o Bolsonaro, na verdade, ele só está conquistando os formadores de opinião. Conquistando os formadores de opinião por quê? Porque aos poucos ele vai fazendo a imprensa ficar feliz e vai fazendo políticos iludidos achando que os próprios políticos de esquerda, né, falam assim, nossa, ele está fracassando tanto que está maravilhoso. Não, ele não está fracassando para a maioria dos brasileiros. Eles têm uma máquina de comunicação tão eficiente que eles conseguem passar para a maioria dos brasileiros a ideia de que o que nós estamos passando hoje, para os evangélicos é uma coisa que foi escolhida por Deus, para as pessoas que não são necessariamente fanáticas evangélicas é uma coisa que tenha ou relação com a Covid-19 ou porque o PT quebrou o Brasil, e para aquela outra parcela da população que não sabe de absolutamente nada, eles só pensam que está ruim por algum motivo, mas não conseguem vislumbrar o fim da indústria nacional como sendo o motivo de tudo isso. E quando a gente pensa no real motivo de tudo isso, não é o Bolsonaro. Ele está numa condição muito boa politicamente, porque quem destruiu o Brasil economicamente não foi o Bolsonaro, foi o PSDB. Quem destruiu o Brasil economicamente foi exatamente o Sérgio Moro, que criticou a indicação desse ministro. E eu, como pessoa, eu só tenho a elogiar a indicação desse ministro. Então, o que eu falo é, existem duas formas da gente ver o que está acontecendo. Uma delas é a forma ideal, que seria ao mesmo tempo romântica, de imaginar que o Bolsonaro está melhorando. Olha, o Bolsonaro está melhorando, ele pode até ficar um bom governante. Não, não está melhorando. Ele estaria melhorando se ele estivesse governando para o povo brasileiro, defendendo o nosso direito de comer arroz, defendendo os nossos empregos e não estivesse submisso aos Estados Unidos. Mas isso não chega fora da bolha. O resto do povo não vê isso. O que é percebido pela maioria da população é um camarada, um herói que luta contra a mídia, um herói que luta contra todos, um herói que luta contra políticos de esquerda e até pessoas do STF para tentar cumprir a sua agenda de governo. E esse herói que luta contra tudo e contra todos para cumprir a sua agenda de governo, na visão dos bolsonaristas, é um cara que está sendo prejudicado quando ajuizam, por exemplo, no STF uma ação para evitar que ele venda a Petrobras, que foi uma coisa que ele falou desde o início e foi votado nas urnas. Quando ele tenta fazer qualquer atrocidade contra o povo brasileiro e essa atrocidade não é percebida como atrocidade, ele se torna, obviamente, um herói prejudicado pela politicagem do Senado, do Congresso e do STF. E veja, isso é uma coisa muito importante. Todas as vezes que o Congresso ou o STF impede o Bolsonaro de fazer alguma coisa, não é por questões morais, é por dinheiro. Então, ou seja, o Bolsonaro está na melhor das situações. Se ele não estiver com câncer, ele está
perpetuando no poder, porque pode ser que ele aprove, inclusive, a terceira reeleição. Porque o Bolsonaro, ele é um cara que tudo que ele prometeu fazer, ele está tentando, e tudo que ele não conseguiu fazer, ele não conseguiu porque o Congresso não deixou. E o Congresso não impediu por moral, o Congresso não impediu por ética, mas por falta de dinheiro. Ele está sabendo passar isso para a sociedade. Léo, olha que interessante. Tanto que eu concordo com isso. A Shirley Barros está dizendo, Léo, você falando assim acaba com nossas esperanças. A Edneia fala que concorda com você, Léo Estopa, né? A Elaine está falando, bolsominions estupefatos com a indicação, mas o fato é o seguinte, ele não fez uma indicação para os bolsominions, ele fez uma indicação para o Centrão. O Centrão é quem impede impeachment, e também fez uma indicação pensando, talvez no futuro da família dele, que tem muitos réus ali, ou potenciais réus, na verdade, pessoas potencialmente investigadas. Quando as pessoas falam assim, Léo, você está acabando com as nossas esperanças, você já falou várias vezes que você não quer ser um animador de ilusões, né? Exatamente. Quando eu trago esses detalhes, né, bom, qual que é a minha intenção? Eu não sou idólatra, eu não sou agitador de torcidas. Se hoje você perguntasse para mim qual que seria, né, se você tivesse condições de, na política, fazer um milagre, qual milagre você faria? O milagre que eu faria na política hoje é o Bolsonaro governar para os brasileiros. É bem melhor o Bolsonaro governar para os brasileiros e dar certo e ser admirado do que ele continuar produzindo fome e miséria. Então, o negócio comigo é bem diferente. Eu não estou, assim, naquela ilusão da queda do Bolsonaro. Para mim é muito mais interessante o Bolsonaro ir se adaptando, chutar o Guedes e, de repente, contratar um ministro terrivelmente nacionalista. Isso que seria o melhor dos mundos para mim. Ou seja, eu não torço pelo fracasso do governo Bolsonaro. Eu torço pelo fracasso do imperialismo americano que está destruindo cada vez mais a nossa possibilidade de retomar a industrialização, porque nós já fomos desindustrializados. Esse é o primeiro ponto. Como eu estou nessa linha, eu não estou na linha do oba-oba que fala todos os dias que o Bolsonaro cai amanhã, que ele tem que ser preso, que ele cometeu crime, etc., porque isso não vai mudar absolutamente nada. O que eu tento fazer é conscientizar o eleitorado do Bolsonaro que as políticas tomadas pelo Bolsonaro hoje são políticas maléficas para a sociedade. Porque aí o eleitorado do Bolsonaro vai questionar o Bolsonaro. Você falar com o eleitorado do Bolsonaro que o Bolsonaro é corrupto, eles não estão nem aí. A corrupção que incomoda é a corrupção do PT. Ah, você trazer mais casos, elevar os cheques da Michelle para R$1 bilhão, não vai fazer diferença. Isso vai simplesmente engajar o eleitor do Bolsonaro para defender o Bolsonaro, que eles vão falar, o PT roubou durante 5 milhões de anos, agora só porque o Bolsonaro roubou um pouquinho, os caras estão enchendo o saco. Queremos Bolsonaro. Agora, se você mostrar para o eleitorado do Bolsonaro que as políticas de desindustrialização, a prática da monocultura, a destruição da agricultura familiar, todas essas políticas ambientais que estão sendo modificadas no Brasil são prejudiciais para a sociedade, a gente pode ter uma pressão do eleitorado do Bolsonaro para que o Bolsonaro mude essas políticas. Para mim, esse é o melhor dos mundos. Mas, enfim, aí tem pessoas dizendo, mas o Léo é desanimador de torcida, outras pessoas dizendo que você não tem que iludir ninguém, e a gente entende a sua posição, para mim está bastante claro que você quer ser o mais sincero, aliás, você quer ser absolutamente sincero. O ponto é que é muito difícil que o Bolsonaro se torne alguém terrivelmente nacionalista, porque ele tem muita dívida de campanha para pagar com o Trump, talvez com o Netanyahu, com outras figuras, e com a privatização, né, com os privatistas de uma maneira geral. Ontem, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão. Autorizou o governo a vender as refinarias da Petrobras sem aval do Congresso. Você até gravou um boletim hoje, você está fazendo vídeos diários para a TV 247. E importante trazer a sua posição sobre a gravidade desse fato. A Petrobras já vendeu a distribuição e agora pode vender as suas refinarias. Vai ficar só com a exploração. Enfim, queria que você falasse sobre Petrobras, depois a gente entrar no tema meio ambiente e Amazônia. Sim, é impossível falar sobre a privatização da Petrobras sem falar sobre a privatização de tudo. Olha, o Bolsonaro fez uma campanha muito clara e ele falava várias vezes, eu sou a favor da diminuição do Estado. Ele sempre propunha a privatização das empresas públicas como sendo uma coisa para diminuir a corrupção.
lá dentro da cabeça das pessoas, não estou falando de você que acompanha o Léo ao Quadrado, que acompanha o Brasil 247, o que você precisa entender é que lá dentro da cabeça da maioria das pessoas no Brasil, existe consolidada uma ideia implantada no inconsciente ou subconsciente, da melhor forma que você quiser fazer reemissão a essa parte, existe implantada a ideia de que a Petrobras e as outras empresas públicas brasileiras são, em primeiro lugar, cabide de emprego, em segundo lugar, formas de operar casos de corrupção, e em terceiro lugar, empresas que pagam muito bem ao funcionário público, que é um vagabundo. Isso é a ideia que foi consolidada através de um trabalho que a gente pode até chamar de implante, porque esse trabalho ele foi aos poucos consolidando na cabeça do brasileiro isso. É uma forma básica de você entender o que é esse implante, o que é esse tipo de coisa, né? Eu vou dar duas formas, né? Se você tomou tombo de bicicleta, talvez depois disso você não andou mais de bicicleta, ficou meio amedrontado, e todas as vezes que você sobe numa bicicleta, você tem medo, porque você lembra daquele tombo. Ou então, determinada comida que te fez mal, você vê aquela comida na mesa, já começa a passar mal de novo, ou então nem tenta provar para ver se dessa vez ela não vai te fazer mal. Essas coisas ficam no subconsciente. E no subconsciente do brasileiro, foi feito aos poucos um trabalho que obviamente envolveu os think tanks americanos, esse trabalho de implante, que foi desenvolvido lá no Washington Consensus. Isso é uma coisa no pós-Segunda Guerra Mundial. Não pode ter empresa pública, tem que ser tudo privatizado. Empresa pública é cabide de emprego, é para corrupção. Agora imaginem que nós temos toda uma geração que foi criada com esse implante. Então não há reação contra isso. Por quê? Primeiro, as pessoas não se sentem prejudicadas. O que as pessoas pensam é que a Petrobras é, em primeiro lugar, dos políticos para se corromperem e, em segundo lugar, dos funcionários da Petrobras. Então, é problema dos petroleiros, né, que privatizem para lá. Esse é o trabalho que nós deveríamos reverter. É aí que nós deveríamos trabalhar. Não é ficar tentando fazer o STF impedir o presidente de colocar em prática aquilo que foi a proposta de campanha dele. Isso é estúpido, porque se a gente mandasse isso para a Câmara, a gente estaria dando oportunidade para que deputados e senadores lá no Congresso cobrassem do presidente para privatizar. Ou vocês acham que o Congresso Nacional que temos hoje impediria o presidente de privatizar a Petrobras? Claro que não. A gente ia ter que privatizar a Petrobras e ainda pagar os senadores e deputados para votarem a aprovação da privatização da Petrobras. Ah, então é porque você acha que não tem saída? Olha, eu acho que tem saída sim. E vou continuar repetindo as duas saídas. Uma saída que eu falo desde o momento em que a Dilma caiu, eu falo. A finalidade é acabar com o serviço público, é privatizar tudo. Então, uma das saídas, que é uma que hoje eu vejo que é utópica, é a gente ter uma paralisação de todo o funcionalismo público, do tipo que o funcionalismo público precisa se admitir já demitido. Acabou o funcionalismo público. É só uma questão de esperar um pouquinho, dar o tempo para privatizar. Então é o cara pensar, olha, vamos fazer uma metáfora até mais pesada, né? O serviço público brasileiro está em câncer terminal. E aí chega uma determinada pessoa que fala, olha, aquele médico falou para você que você está em câncer terminal, serviço público, mas tem um tratamento alternativo, uma terapia alternativa. Do lado de lá, você já está tecnicamente morto, é só questão de esperar o óbito. Do lado de cá, há uma terapia paralela possível, que é a parada de todos os servidores públicos exigindo a renúncia desse governo. Ah, é muito arriscada? É, mas o que você tem a perder? Você já está condenado à morte. Básico. Eu acho que agora nós já temos aí a privatização da Caixa através das subsidiárias para poder esgotar, da mesma forma, tirar tudo que é lucrativo da Caixa e deixar só o nome Caixa para depois ficar mais fácil vender. Tornou-se uma coisa que não dá lucro. Privatização dos Correios está aí, na cara. O Guedes tem que vender a porra do Banco do Brasil. Agora, o que o funcionalismo público brasileiro está esperando para entender que o que está acontecendo é o funcionalismo público está em câncer terminal. Terminal. Mas há uma terapia paralela, uma terapia alternativa, que é a parada total de todo funcionalismo público. Isso seria um método, que seria um método
eficaz ao meu ponto de vista. Olha que interessante como você está causando reações aqui contraditórias, né? Tony Genaro fala, é isso aí, Estopa, manda real, quem não aguenta, peça para sair. A Janaína fala, essa conversa tá para lá de estranha, eu estou tentando, mas é nocivo para o nosso lado, porque tem pessoas dizendo que você virou bolsominion. O Léo nunca foi bolsominion. Se tem um cara que critica o Bolsonaro há anos e anos, é o Estopa, mas enfim, tá gerando esse tipo de reação. Bom, se alguém conseguir citar pelo menos assim nos canais atuais, se alguém conseguir citar um crítico ao Bolsonaro mais tradicional do que eu gostaria, porque hoje virou modinha todo mundo falar mal do Bolsonaro. Eu falo mal do Bolsonaro quando ele ainda era só o mito das crianças. Pois é. Ô, Léo, a Tina está aqui abraçando a sua ideia, falando greve geral já. Luiz Benevides dizendo, nos anos 90, o Bozo era contra as privatizações do FHC. E Cláudio Alves dizendo, Estopa, será que o principal objetivo do Bolsonaro não é se proteger da cadeia? Acho que esse é um dos objetivos dele. Fala sobre isso, mas eu quero trazer a Amazônia, esse tema da Amazônia. Olha só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro era contra as privatizações do FHC. O Fernando Henrique Cardoso, ele ficou famoso na academia por causa de uma teoria acadêmica importantíssima para o mundo subdesenvolvido, que chama a teoria da dependência. Ele era um crítico ferrenho do que ele defende hoje. Ele era um crítico ferrenho da ideia de que países como o Brasil precisam ficar submissos a países desenvolvidos. Então, nos trabalhos do Fernando Henrique Cardoso, antes dele chegar à presidência, ele escrevia que era um absurdo essa ideia de nós sermos colônia dos Estados Unidos. Na vida real, o Fernando Henrique Cardoso trabalhou para que o Brasil voltasse a ser colônia dos Estados Unidos. Gente, o sistema ele é tão poderoso que ele consegue cooptar pessoas a fazerem na vida real o contrário daquilo que elas defenderam como tese de mestrado, tese de doutorado, defenderam em palanques. É normal isso. É normal, é absolutamente normal. Por quê? Por falta da conscientização política do público. O processo de tabatização, esse batismo como tabatização é uma coisa de hoje, porque a Tabata é uma coisa muito simbólica. Ela é uma versão jovem, né, do Cristóvão Buarque, mas esse processo de tabatização é uma coisa absolutamente normal na política. A pessoa sempre defendeu uma coisa e quando chega num determinado momento, aquela pessoa se revolta, percebe que ela não é reconhecida pelo público que ela defende, e ela chuta o pau da barraca e começa a sacrificar aquele público e vai para o outro lado. Uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui, em entrevista com a filha do Olavo de Carvalho, a maior tristeza que ela tem é que o Olavo já foi bom um dia. Ela fala que, olha, eu queria de volta aquele Olavo que era respeitado pelas crianças, que era o professor Olavo, que todo mundo gostava. O que aconteceu? O que gerou esse Olavo de Carvalho? Provavelmente ele não foi aceito, talvez num governo do PT, alguma coisa assim, e falou, agora eu vou me vingar desse país. Agora eu vou destruir, eu vou chutar o pau da barraca. Ou então o sistema falou, deixa de ser pobre, cara, vem pro nosso lado. Então isso é uma coisa que acontece, não se assustem. O Bolsonaro já foi no passado um defensor da soberania nacional. Hoje o Bolsonaro é um entreguista. O Bolsonaro defendeu até o Chaves. Quando começou o chavismo, ele defendeu o Lula publicamente, né? Enfim. O Lula até falou, tenho certeza que ele já votou em mim, o próprio Bolsonaro. Só fazendo um comentário aqui sobre a Ana Paula, ela fala, na verdade, a FHC sempre defendeu a dependência. Leia os originais, vai ver, é entreguista desde sempre. As pessoas é que leram errado os trabalhos dele. De fato, o FHC posava de progressista, mas a teoria da dependência era mais ou menos o seguinte, gente, ser dependente num capitalismo associado aos Estados Unidos não é tão ruim. Vão cair umas migalhas debaixo da mesa e a gente... como cão vira lá, são dois, só para esclarecer isso, são dois direitos diferentes. O próprio Fernando Henrique falou, gente, esqueçam aquele trabalho que eu fiz no passado. Essa teoria que você falou é a teoria do acoplamento de interesses. Olha, nós temos commodities, vocês têm industrializados, então vamos acoplar os interesses. Brasil e China, por exemplo. A teoria da dependência não é uma teoria de aceitarmos que temos que depender, é uma teoria de lutar contra essa ideia de que nós estamos condenados a não podermos nos industrializar. Ele se negou posteriormente.
Ele se negou, mas lá atrás, no início, quando ele era um Fernando Henrique, que ainda acreditava, talvez, que o público viesse a se politizar e entender o que estava acontecendo, ele era adepto à teoria da dependência nesse sentido crítico, porque naquela época a teoria da dependência bombou. Depois veio o neoliberalismo, varreu a teoria da dependência e falou: ninguém mais publica livro progressista nesse Brasil. Aí veio a Cotter agora para desafiar isso. Mas o neoliberalismo veio e falou: olha, é livro progressista, é artigo progressista. Se for contra o liberalismo, não vai ser publicado. Foi aí que muitas pessoas foram se adaptando. Mas teve um momento que a teoria da dependência, dessa forma como a gente faz a crítica hoje, existiu e ele se negou depois. Ele é um hipócrita, se negou depois. Legal. Eu tenho 2 temas importantíssimos. Eu quero trazer esse para você primeiro. Colunista da Folha, Hélio Schwartz, mas sempre o cara das ideias absurdas, né? Ele propôs hoje na sua coluna vender a Amazônia aos gringos, né, por uma bolada de dinheiro. E ele fala assim: vamos supor que alguma nação rica, ou melhor ainda, um consórcio internacional, ofereça uma bolada pelo território. Vamos supor ainda que a população teria assegurado investimentos, tal, parará. Né? Sob essas condições, por que não vender a Amazônia? Parece bem melhor do que aquilo que hoje o governo está fazendo, que é destruição ambiental, riscos sociais e sanitários. Muita coisa que está acontecendo no Brasil é absolutamente absurda, né? Mas são tantas coisas absurdas que a gente para pensar: será que esse cara só lançou uma ideia, né? Ou será que pode eventualmente estar existindo uma articulação para isso? Vamos contar o retrospecto. O Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Houve o primeiro debate Trump e Biden. O Biden criticou o Bolsonaro, né? O Biden pode se tornar presidente dos Estados Unidos. E o Bolsonaro está dizendo: não, o Biden está estragando uma possível boa relação Brasil e temos que defender a Amazônia. Logo, ele que propunha explorar a Amazônia em parceria com os Estados Unidos. Léo, você acha que o Brasil pode ser levado a vender a Amazônia ou a perder a Amazônia, dada a destruição ambiental que vem sendo conduzida por Bolsonaro e Ricardo Salles? Olha, gente, isso requer, lógico, que uma avaliação técnica e uma avaliação ideológica. Sob o aspecto técnico, o Brasil não pode vender a Amazônia para outro país, sob o aspecto técnico. O que pode ser colocado no nosso ordenamento jurídico é a possibilidade de vender terras a estrangeiros. Mas isso tem limitações, como, por exemplo, a função social da propriedade. Os estrangeiros não podem chegar, comprar a Amazônia para garantir a Amazônia sem fazer o uso social da Amazônia. Então, um exemplo básico: você não pode, só porque um país está em crise, você não pode chegar no Brasil, comprar um imóvel e deixar aquele imóvel jogado, porque se ele for invadido e as pessoas morarem ali por um certo tempo, o seu direito sobre aquele imóvel vai prescrever, né, que é o Instituto da Uso Capião. Da mesma forma são, obviamente, as terras. Então, o que seria realmente essa ideia de vender a Amazônia? Quando a gente pensa sobre o aspecto técnico, isso é impossível, a menos que a gente tenha uma nova constituinte, porque a Constituição já começa falando que o Brasil, a República Federativa do Brasil, é uma união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, não dá para separar, não tem como você deslocar a Amazônia. Então, a proposta que ele está fazendo é uma proposta um tanto quanto estranha, porque ela não tem nenhum amparo jurídico, nenhuma possibilidade jurídica e nenhuma vantagem técnica sob a atual circunstância. Um gringo comprar terras na Amazônia, por exemplo, principalmente terras demarcadas, comprar essas terras para não usar, porque tem área de preservação permanente. Mas a proposta que ele faz sobre o aspecto ideológico, ela pode crescer no Brasil e tomar proporções tão grandes que ela possa ser realmente aceita. Os Estados Unidos tentam tomar a Amazônia do Brasil há muitos anos, foram vários projetos. Quando você vai a fundo na história, você vai ver que eles já tentaram tomar terras do Brasil
colocando populações de outros países, na ideia de que, olha, a partir do momento em que você tem as áreas de fronteira, já com as pessoas de outros países morando, pelo princípio da autodeterminação dos povos, aquela área passa a ser daquele país vizinho. Já tentaram isso. Tentaram fazer uma proposta para o Brasil, durante o governo militar, de inundar várias áreas da Amazônia para fazer áreas de navegação, geração de energia. Tudo isso seria gerido pelos Estados Unidos. Ou seja, eles já tentaram de todas as formas tomar a Amazônia. Dessa vez eles conseguiram. Então é por isso que eu pergunto qual que seria a vantagem. Porque a área que tem a biodiversidade para a exploração da biotecnologia, a produção de remédios e etc., já está disponível para os gringos. As áreas da Amazônia que vão ser utilizadas para monocultura está sendo disponibilizada pelas queimadas. Então, quando esse camarada fala isso, a única ressalva que eu tenho é que se isso acontecesse, porque a Amazônia já foi entregue, se isso acontecesse na prática, o que é tecnicamente impossível, mas de fato já está acontecendo, se isso acontecesse na prática, para quem iria o dinheiro? Esse é o grande problema, porque todo o dinheiro que entra no caixa do governo federal hoje, no lugar de ser destinado para a saúde, para a educação, no lugar de ser destinado para a população, ele está sendo destinado para salvar bancos, salvar grandes empresas, né? Ou seja, vender, mas vender para distribuir o dinheiro entre eles seria uma coisa muito estranha, mas é muito difícil conceber a ideia de vender algo que já foi doado. A Amazônia foi doada. É preciso ter esse tipo de consciência. Léo, só para fazer um resgate histórico, que a Diana lembra do projeto da Fordlândia, né? Jari Fordlândia, que também era um projeto de ocupação estadunidense da Amazônia. Olha aqui, o Leonardo Passos fala algo que eu já falei várias vezes e, infelizmente, acredito nessa possibilidade. Está dizendo assim, inacreditável, né? Mas ainda há dúvidas sobre o objetivo final da Lava Jato, dissolver o Brasil em várias nações independentes. Eu acho que o estrago do Bolsonaro é tão grande que é possível que não sobre um Brasil com a sua integralidade e é muito perigoso o discurso, e nesse momento, todas as vezes que eu falo, eu tenho um estigma, e é importante falar sobre esse estigma. O estigma que eu tenho é de ser o mais jovem comunicador de esquerda. Mais jovem não pela idade, mas eu sou um novo entrante. Enquanto temos comunicadores que estão há 30 anos, né, começaram lá no impresso, depois foram para o rádio, jornais, revistas, televisão. Eu sou um novo entrante na comunicação progressista, então por isso eu fico um pouco ressabiado de falar sobre determinadas coisas e depois essas coisas serem ignoradas exatamente porque eu falei. Acontece, às vezes as coisas são ignoradas só para não me dar ideia. É mais ou menos o que acontece com aquele blog lá que fala, já que eles falaram, não vamos falar só de sacanagem. Parece uma brincadeira, mas o certo seria uma união. Uma união no sentido de conscientização dos povos. Porque essa ideia de dividir o Brasil, de fracionar o Brasil, não está nas intenções do Bolsonaro. Então, hoje, seria muito mais interessante trabalhar a consciência política da população para fazer de novo uma coisa que o Brasil deixou de ser. Eu não sei desde quando que o Renato Russo já criticava isso, esse Estado que não é nação, há muito tempo. Mas o Brasil ele começou a criar um senso de nacionalidade. Aquele senso de nacionalidade, aquela ideia de que eu sou brasileiro. Porque eu sou brasileiro, eu vou comprar de uma empresa brasileira. É legal exibir a bandeira do Brasil não para oprimir o outro brasileiro, mas porque eu sou um brasileiro, né? Eu sempre conto que quando eu cheguei na Europa, eles me perguntaram, o que você está fazendo aqui, cara? Você saiu do Brasil, onde a economia está bombando, ou seja, teve uma época que ser brasileiro era orgulho econômico também, não só por ser o país do futebol. O certo não seria a gente trabalhar sempre nessa luta contra o Bolsonaro, porque nós estamos escondendo os verdadeiros culpados. É muito agradável, e eu não estou sendo bolsominion com isso, eu estou chamando a atenção. Gente, vocês já pararam para pensar como está confortável? O Fernando Henrique Cardoso, o Aécio Neves, toda essa turma de banqueiros, todo esse pessoal destruiu o Brasil, causou toda essa desgraça, e a culpa toda vai cair em cima do Bolsonaro?
É muito confortável. Depois, se cortam a cabeça do Bolsonaro, continuam com as mesmas políticas. Então, o que eu faço não é uma defesa do Bolsonaro, mas um esclarecimento de que isso é uma conjuntura causada por um grupo dentro do Brasil. E é esse grupo que é inimigo do Brasil. O Brasil precisa se reunificar, entendendo que tem dentro do Brasil representantes de um inimigo externo. E não é um inimigo Estado. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos da América são inimigos do Brasil, nem inimigos ideológicos, é um inimigo de conflito de interesses. É ou comemos bem aqui e paramos de fornecer nossa comida para eles, ou então eles vão ter que pagar mais caro na comida. Se a gente não explicar isso para o brasileiro e diminuir a tensão entre os grupos, vai acontecer isso. Né? Porque o cara do Nordeste fala, é um absurdo o que está acontecendo lá embaixo. O Bolsonaro não quer essa separação. Quem quer essa separação são outros grupos de poder. E se a gente fica julgando tudo em cima do Bolsonaro, a gente só confunde a cabeça das pessoas, que vão sempre achar que a solução está em tirar o Bolsonaro. E olha, ninguém nunca pensou que mesmo fora da presidência, o Fernando Henrique fez parte de toda essa desgraça que está acontecendo hoje. Muito mais responsável. Por isso que eu outro dia, na verdade, discordei da Sinara quando ela falou que votaria no Luciano Huck. E eu falei, o Luciano Huck não dá, porque para mim ele representa muito mais destruição. Fabrício Barcelos está dizendo, os Estados Unidos irão fazer o que fizeram nos Balcãs aqui no Brasil, porque tem um povo colonizado. Divisão da Iugoslávia em vários países, né? Zeitgeist, 25% da Amazônia, 30 milhões de hectares de ação do Citi, JP Morgan, Goldman, BlackRock para explorar petróleo. Essa porcentagem está entre Colômbia, Equador e Peru. Mas a parte Brasil está na mira. Léo, tem um último assunto ainda fundamental, importante, que é, na verdade, a sentença não é de hoje, mas a notícia é de hoje. A juíza Gabriela Hardit reconhecendo 5 anos depois que não houve ilegalidade nas palestras do Lula. Quebraram as empreiteiras, prenderam o Lula, acabaram com a democracia, fizeram todo este mal, né? E agora estão reconhecendo que não há nada de ilegal. O Lula é um símbolo da soberania brasileira, então eu queria que você comentasse esta decisão. Pois é, Léo. Olha, nós temos uma situação complexa dentro do Brasil hoje, por causa de personagens como Sérgio Moro, Gabriela Hardit, por causa de personagens como o Dallagnol, nós tivemos instituições importantíssimas para a democracia desmoralizadas na percepção da sociedade. O grande problema do que aconteceu não é porque todo mundo queria a absolvição do Lula, é porque a instituição Poder Judiciário ela foi desmoralizada, e eu posso dizer que ela foi desmoralizada em todos os estratos sociais. Para o extrato social de alto poder aquisitivo, o Poder Judiciário e o Ministério Público passou a ser visto como uma instituição prostituta à disposição de quem tem dinheiro. Ou seja, ainda que a pessoa concorde com a prisão do Lula, ela sabe que a prisão foi ilegal, que tudo foi perseguição, e ela olha e fala, um Luciano Hang olha e pensa, que beleza, né? Aquele dono daquele puteiro que colocou a foto de uma ministra do Supremo e do Sérgio Moro na frente do puteiro no dia que o Lula foi preso, comemorando a prisão do Lula. O que eles pensam é, nós podemos comprar a justiça. Peraí, eles também não respeitam a justiça. Eles observam a justiça como algo comprável. Já para os estratos mais pobres da sociedade, eles enxergam a justiça e o Ministério Público como sendo órgãos de perseguição. O que a Gabriela está fazendo hoje é uma coisa obviamente necessária, mas que mostra a falta de escrúpulos do Poder Judiciário, e aqui eu peço desculpas aos bons magistrados, e a falta de escrúpulo do Ministério Público, pedindo desculpa aos bons membros do Ministério Público, mas como instituições, são instituições que estão mais ligadas ao que está acontecendo hoje no Brasil do que o Bolsonaro. Por isso que eu falo, é muito importante entender como que um controle ideológico fez com que pessoas importantes no Brasil, ainda que de forma inconsciente, migrassem para a defesa dos interesses dos Estados Unidos. Muitas pessoas que passaram em concursos difíceis, como concursos para juízes, elas foram cooptadas por esse discurso. Eu costumo dizer aqui, costumo contar essa história aqui, eu faço mestrado em Direito na Ambra, graças a Deus, agora estou já na dissertação. Eu queria mandar um abraço, inclusive,
para um grande progressista que vocês precisam conhecer, que é o Douglas de Castro, faz uma defesa fantástica da agricultura familiar, que eu tive a sorte que ele foi escolhido para ser o meu orientador de TCC, e eu falo que, assim, durante o calor das emoções, juízes no mestrado estavam defendendo o Sérgio Moro. Ou seja, não eram pessoas idiotas. Eu não estou falando de um bolsominion, uma pessoa sem estudo, estou falando de pessoas que estudaram, que sabiam que o Sérgio Moro estava desrespeitando o sistema normal de processo judicial no Brasil e partindo para o processo inquisitório, que é um processo que o Brasil abandonou já faz tempo, né, que é o processo completamente sem nexo, né, naquele que o juiz acusa e julga. Isso não existe mais no Brasil. Hoje nós temos um processo em que o Ministério Público acusa e o juiz julga. Nesse momento eu faço um parênteses até para falar como as pessoas estão pirando, né? As pessoas acusaram o juiz, naquele caso daquela menina que acusou o rapaz de estupro, as pessoas fizeram um linchamento eletrônico do juiz que deu a sentença, mas ninguém tocou no fato de que o membro do Ministério Público pediu absolvição. O juiz não podia condenar. O processo no Brasil é assim. Então, por que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Porque uma programação mental foi muito bem feita para conduzir as pessoas ao pensamento de que é chique ser liberal, é chique ser contra o Lula, temos que ir contra o PT. Isso não acontece de forma consciente, isso é um implante. Volto a dizer, aquele trauma que você tem daquela comida, ou aquele trauma que você tem de dirigir porque você bateu o carro, de andar de bicicleta porque você tomou um tombo, isso está lá no seu subconsciente. O que aconteceu hoje com a sociedade brasileira é um implante de uma ideologia liberal, e a nossa classe média que toma a decisão, ela teve esse implante. Reverter esse implante com o discurso político é muito difícil. Para reverter esse implante, é preciso de um trabalho que, se fosse um trabalho pessoal, seria uma terapia. Nós precisamos de fazer uma terapia com a sociedade brasileira para que essa sociedade entenda que essas ideologias implantadas não representam os interesses dos brasileiros. Não é que elas estão erradas para nós, para os Estados Unidos, elas são fantásticas. Uma Gabriela Hart e muitos outros juízes podem ter abraçado essa onda liberal de ser contra Lula, contra PT, simplesmente porque eles foram programados para pensar que aqueles vagabundos não representam nossa classe, são inimigos. Então, é preciso pensar de forma macro. É preciso pensar que essas pessoas que têm altos cargos também e principalmente são massa de manobra. A diferença é que para manobrar um imbecil, você usa mamadeira de piroca. Para manobrar um juiz, você usa um implante ideológico muito mais bem elaborado. A diferença é qual o bolo que você vai entregar. Mas tem o bolo que pega um e o bolo que pega o outro. Precisamos pensar nisso, né? E é exatamente esse o assunto do livro Comunicação Política, que está em pré-lançamento na Cotter, né? Lembrando que às 19h eu tenho um programa na Cotter TV. Obrigado, Léo. O Zeitgeist falando. Informação anterior para quem interessar. A Amazônia, a região mais biodiversa do planeta, está ameaçada por investimentos bilionários em petróleo. E o Anísio Barreto falou, bom, só Lula salva este pseudo-país, né? Disse também que é preciso que a população seja bem informada pela grande mídia. E Vibe dizendo tudo bem explicado no filme O Dilema das Redes na Netflix. Léo, nosso tempo esgotou, agradeço muito, muito bom fazer o programa Léo ao Quadrado, que já voltou aqui com tudo, estamos aqui todas as semanas, toda sexta-feira, 3 horas, e o Estopa fazendo vários boletins diários na TV 247. Léo, obrigado mais uma vez, até a semana que vem, ou antes, mas a gente vai ter seus boletins aqui durante a semana. Obrigado, querido. Muito obrigado para toda essa audiência, não se esqueçam da campanha Tragam Mais Um para a TV 247, e esse programa Léo ao Quadrado reprisa hoje às 10h30 no canal Leonardo Estopa. Muito obrigado. Obrigado, Léo. Grande abraço. Valeu.